Olá, sétimo ano. Vamos iniciar o módulo 6 agora do livro de vocês. Podem acompanhar pelo caderno pedagógico. E nesse módulo vamos falar sobre três seres vivos diferentes. Então preste atenção: nematódios, moluscos e anelídeos. O nome, né, nematóide, ele vem de espécie de filamento. Olha como é o corpo de um nematóide. O corpo dele é mais cilíndrico do que um plateuminto que a gente estudou anteriormente. Ele é mais cilíndrico e normalmente as extremidades são afiniladas, igual a gente consegue observar aí do Ascaris lubricoides, que é o que causa a lombriga. E aí, como a gente vê a estrutura corporal desses seres? Então, eles apresentam cutícula. A cutícula é toda isso vermelhinho que está por fora, uma membraninha que protege eles e dá resistência e flexibilidade. Nos de vida livre, ele reduz o atrito com o solo, porque eles ficam normalmente aonde? No solo, né? E os parasitas, eles ficam dentro do nosso corpo. Então, ele defende o corpo desse animal, essa cutícula. Nós temos os renetes, eles têm os renetes, na verdade, servem para eliminação de resíduos, porque eles precisam liberar as excretas. Então, esses renetes são importantes para isso. E como eles conseguem sentir o ambiente? Através desse cordão nervoso ventral, que são estímulos sensoriais e acabam promovendo a movimentação da musculatura desses animais, tá? E aí, se a gente der um corte no nematóide, olha como é que a gente consegue observar a porção de dentro. Já falamos sobre o renete, eles apresentam o ovário, eu falei sobre o cordão nervoso que percorre todo o corpo dele, só que ele tem uma estrutura diferente, que é o blastoceloma. Ele serve para a circulação dos nutrientes, é toda essa parte clarinha que está aí no meio. É ali onde os nutrientes, água, substâncias vão percorrer. E lembrando que os nematóides não possuem sistema circulatório e respiratório. Eles também vão respirar através da pele, tá? Respiração cutânea. E aí, como é que eles se reproduzem? Primeiro, os nematóides normalmente eles têm sexos separados. Eu vou ter um feminino e um masculino. E aí eles vão apresentar reprodução sexuada, tá? Na figura aí, se vocês observarem bem, tem dois nematóides, um agarrado no outro, realizando aí o momento da fecundação. Durante a cópula, os machos depositam os espermatozoides no poro genital da fêmea, olha aí. O testículo do macho mostrando e o ovário da fêmea. Então eles se cruzam e o macho injeta lá os espermatozoides. O nome disso é fecundação, quando o ovário se une ao espermatozoide. E aí os ovos então são liberados pelo poro reprodutor da fêmea. E aí ele vai vir para o ambiente. Depois de um tempo, a larva vai eclodir e depois vai formar um indivíduo adulto. Então, aqui é onde acontece a fecundação que eu falei anteriormente. Bom, eles podem causar doença. Uma das doenças é causada pela conhecida lombriga, né? Que o nome na literatura é Ascaris lubricoides. Ela pode chegar de 20 a 40 centímetros. A gente, quando tem essa lombriga, normalmente quando a gente é criança, a gente fica colocando qualquer coisa na boca pra gente ver. Então, ali a gente pode ingerir os ovos desses parasitas, né? Nessas coisinhas que a gente vai colocando na mão, na boca. E aí o combate, na verdade, a isso deve ser feito por saneamento básico. Hoje em dia é mais incomum, porque a gente tem o saneamento básico na nossa região, que é urbana, é mais comum na região rural hoje em dia. E tem muitos remédios verminosos que não existiam antigamente. Então, aqui, só pra gente observar, lá a pessoa fazendo os pés numa região que é rural, é só uma figurinha, gente. Não é assim que a gente faz, a gente vai ao banheiro, isso se chama saneamento básico. E aí, por que a gente deve lavar muito bem as verduras e as frutas? Porque ovos dessas lombrigas podem ficar, os ovinhos a gente não vê, gente, a olho nu. E aí, ele eclode no nosso corpo. E aí, cresce a lombriga, tá? Aqui é o tamanho. E aí, nós temos outra doença que é conhecida como ancilostomose ou amarelão. Ela é causada pelo ancilostoma duodenale. E os sintomas normalmente é cansaço, disposição, sonolência.
E o contágio, olha aqui, é através do contato com a terra, né? A terra onde tem esse parasita, né? E aí, normalmente, isso também é na região rural, tá? O homem tá lá fazendo seu trabalho descalço e esse nematóide vai adentrar a pele dele. E por que amarelão? Porque as vistas normalmente ficam amarelas, o corpo também, porque na verdade é por conta de uma enzima que é liberada no fígado, tá? E os moluscos? Os moluscos, eles são animais de corpo mole, tá? Aqui adentrando outro tipo de animal. Que eles podem ser encontrados em ambientes mais úmidos, né? Na terra ou até mesmo na água doce, como alguns que a gente vai ver aqui na frente. Aqui é uma lesma e de outro lado um caracol. Os moluscos são representados também pelos mexilhões, tá, gente? Aqui, ó, a estrutura corporal de um caracol, né, caramujo. Nós temos a concha protege e evita a perda de água desses animais, por isso se a gente abrir a concha, ela é toda molhadinha por dentro. Os olhos, a cabeça e os pés. O corpo deles, eles apresentam um sistema digestório completo. Por quê? Porque o alimento entra na boca e sai no ânus. Eles têm ânus também. Eles têm pulmão, respiram através do pulmão, respiração pulmonar, ovário, pés, coração, todo um sistema. E como esses animais... Na verdade, tá. E como esses animais realizam a sua alimentação? Eles se alimentam através de uma estrutura chamada rádula. A rádula é uma língua raspadora. Ela é capaz de retirar o alimento de algumas superfícies. Eles ficam raspando. Como? Vou mostrar para vocês. É assim. Eles ficam raspando, 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 até conseguir se alimentar. Bom, os mexilhões, eles também são animais que são do grupo dos moluscos. Só que, ao invés da respiração pulmonar, eles realizam a respiração branquial. Porque através das brânquias, tá? Mas o sistema é bem parecido. Eles também têm concha, pés, sistema digestório, ok? Só que eles são animais filtradores. Eles retiram ali daquele ambiente aquático que eles precisam. E a reprodução? Os caracóis, eles realizam a cópula. A reprodução dos moluscos ocorre de uma maneira sexuada, normalmente. E aí, no caso dos caracóis, eles conseguem realizar a cópula, vai ter a fecundação e eles vão colocar, então, o ovinho ali para o próximo eclodir. E no caso aqui do lado, os polvos que também pertencem a esse grupo, né, eles colocam os ovinhos também. Então, vai ter o gameta masculino, feminino, que vão eclodir no passar do tempo. E agora falando um pouquinho sobre o último grupo, os anelídeos. Os anelídeos são animais de corpo cilíndrico e alongado. E ele normalmente tem esse nome porque ele é formado por anéis. A gente vai ver como ele é diferente. Olha aqui a estrutura dele. Ele tem vários segmentos, por isso o nome é anelídeo, parece anelzinho. O corpo dele, por esses segmentos serem divididos, é chamado de metâmeros, tá? Eles também apresentam um tubo digestório completo, por conta da boca e do ânus. E a respiração também é cutânea, porque a pele desses animais é fina, então permite essa respiração. E aqui na figura de baixo, é um corte dado no corpo desses animais para a gente conseguir observar como ele faz isso. Ele faz uma troca, o gás oxigênio entra e o carbônico sai, então através da pele eles conseguem respirar. E aí, se a gente vê esses animais como se eles fossem, na verdade, com uma invisibilidade, vendo dentro dele. Em cada segmento do corpo desses animais, há um par de tubos que vão realizar filtração de sangue, porque eles não têm rins igual a gente. O nome dessas estruturas são metanefrídeo, tá? Onde vão realizar essa filtração. E onde eles vão excretar. Como essas excretas são eliminadas? São eliminadas por outras estruturas, que são chamadas nefridióporo, tá? São esses nomes lindos que temos na ciência. Bom, qual é o tipo de reprodução?
A minhoca ou a sanguessuga, normalmente elas são hermafroditas também. E aí eles têm uma estrutura principal, que é o clitelo. Tá vendo? Essa estrutura mais grossinha do corpo deles, que permite a troca de espermatozoides. Então, quando trocar, né, o material genético do macho para a fêmea, vai se formar um casulo. O casulo, naquele casulo vão progredir os ovinhos, né? Eles vão ser liberados do corpo desse animal e depois eles vão eclodir, dando origem ao animal depois da sua forma adulta. Eu agradeço a participação de vocês a mais uma aula e beijos, até a próxima.